Gente que faz hoje vai falar de um negócio que está espalhado pelo Brasil, mas tem seus diferenciais, tem seus segredos, que é a comercialização de açaí. Não é qualquer açaí, não, é o Açaí Rude. É o nome da empresa que a gente está contando a história hoje. A gente está recebendo o Guilherme Santos, que é fundador, é CEO da empresa. Tudo bem, Guilherme? Obrigado por ter vindo. Tudo jóia. Obrigado pelo convite, Sabino. Obrigado você. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de repente ter uma empresa de açaí. Obviamente você era um amante do açaí, né? Um consumidor de açaí, né? Sim, com certeza. A ideia surgiu assim, eu e meu sócio Diogo, a gente praticava judô desde pequeno. E tem um negócio do atleta de artes marciais que depois que você termina um treino, você tem que tomar uma tigela de açaí, porque senão aquele treino não foi completo. Ah, é? Isso veio muito da família Gracie, né, que trouxe o jiu-jitsu. Eles são lá de Belém do Pará, desceram para o Rio de Janeiro, mas eles trouxeram esse estilo de vida que tem o açaí como principal alimento ali da dieta do pós-treino. Então eu e meu sócio, a gente treinava junto, né? E a gente sempre depois do treino tomava açaí. Desde criança, assim, 10 anos a gente já comprava açaí, né? E depois do treino a gente fazia 2 treinos por dia. Então treinava à tarde, das 3 às 5, aí tinha que comer alguma coisa e fazia mais um treino das 7 às 10. Então esse intervalo não podia ser uma comida que fosse muito pesada, porque senão a gente não ia conseguir treinar à noite, e tinha que ser algo que desse energia. Então o açaí, para esse momento, ele é perfeito. E foi assim que a gente tomou açaí por muitos anos, né? Então a gente virou especialista tanto em açaí de mercado, quanto o açaí nas açaiterias, né? Que você compra, tigela de açaí, enfim. É isso que eu ia te perguntar, como é que era essa rotina de vocês? Vocês paravam em algum lugar para comer açaí ou compravam açaí e levavam para casa? Então, nesse momento a gente fazia os dois. Tinha alguns lugares que a gente de fato parava, né? Que já era o nosso ponto ali. Eu brinco assim que depois que a gente fez 18, né, a gente sempre se encontrava nesse mesmo lugar. E tem muita gente tem o bar, né? Ah, o bar que eu encontro meus amigos. No nosso caso era a açaiteria, a gente sempre parava lá para tomar um açaí. Então a gente tinha um lugar que a gente sempre tomava, mas também tinha lugar que a gente comprava. Então às vezes passava no mercado, já ia pro dojo lá esperar a hora do treino e ficava tomando açaí lá esperando. Então a gente era tanto cliente do food service, né, quanto do varejo. A gente tinha essas duas paixões. E o que a gente percebeu com o passar do tempo? A gente, nessa época que a gente era mais novo, era muito difícil achar açaí. Então você não encontrava em qualquer mercado, não era em qualquer lugar que tinha, era um negócio mais escasso. Era mais nesses locais de venda já dele pronto, né? Exato. Tinha assim, banca de fruta, aquelas bancas que tinha no meio da rua ali, às vezes você achava, mas não era uma coisa que era muito abundante, né, como é hoje. Então nessa época a gente amava o açaí. Conforme o açaí foi se popularizando e a gente foi começando a encontrar em todos os lugares, a gente percebeu que a qualidade ela foi diminuindo. Então percebeu que poxa, aquele açaí que era cremoso já começou a ficar mais duro, parecendo uma raspadinha. Então foi perdendo a qualidade aos poucos e eu e o meu sócio Diogo, a gente virou como se fosse um caçadores de marcas de açaí. Provava 1 milhão de marcas, ligava pro outro e falava, cara, provei essa daqui, vê o que você acha. Aí, pô, nunca era aquilo que remetia ao açaí que a gente gostava. Então chegou um momento que a gente parou de tomar açaí. Parou completamente, não falava mais. Mas não parou de treinar? Não parou de treinar. Parou de tomar açaí porque não tinha a frequência diminuiu, claro, né? Você vai na vida adulta, né? Trabalhando, então você não pode mais treinar tanto. Mas paramos de tomar açaí praticamente. E a gente sempre quis empreender, e como a gente gostava de açaí, quando a gente tinha 18 anos, falou, vamos fazer um trailer de açaí, alguma coisa, e aquilo não tinha capital, não tinha nada, acabou ficando no esquecimento. E aí, há 2 anos atrás, né, quando a gente se juntou de novo, falou assim, cara, vamos empreender, tá na hora, pô, já tava ali, não era um bom momento, que era no meio da pandemia ali, mas a gente tava com aquela ânsia de empreender desde novo, né? A gente falou, cara, vamos fazer o quê? Eu falei, cara, o açaí é uma coisa que a gente ama e que a gente tem uma baita oportunidade de mercado, porque assim como nós, outras pessoas tinham essa mesma percepção também de que o açaí tinha perdido a qualidade. Então a gente falou, cara, vamos fazer a nossa marca de açaí e fazer um açaí do jeito que a gente gostava de tomar. E foi assim que começou, né? Para validar isso, na época eu falei, cara, eu trabalhei no CLT 10 anos, né? Isso que eu quero contar depois um pouquinho. Legal. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, no marketing, então tudo que a gente fazia era baseado em pesquisa, né? Tinha sempre que ser muito bem respaldado com essas informações. Então a gente falou, cara, vamos fazer uma pesquisa antes para ver se de fato essa percepção de mercado que a gente tem
é a de outras pessoas. E aí a gente conseguiu juntar ali 100 pessoas, fez uma pesquisa. Cara, 80% das pessoas ou acreditavam que piorou a qualidade ou acreditavam que estava a mesma coisa, mas que não tinha melhorado. Então é um produto que ele não evoluiu, apesar de estar muito mais disponível no mercado. Agora, você falou, antes de empreender, você teve uma vida de carteira assinada. Sim, sim. Como é que foi essa tua carreira antes, até você se descobrir um empreendedor? A história foi assim, meus pais eles já eram empreendedores, né? Meu pai era engenheiro agrônomo, depois ele acabou trabalhando com produtos do homem sanitários, e a minha mãe sempre foi dentista, e dentista ele é um empreendedor porque ele tem um consultório dele, monta ali, ele trabalha a partir disso. E eles nunca tiveram uma boa experiência como empreendedores, então eles sempre me desmotivaram. A gente teve nunca assim, não tive uma infância de passar fome, mas nunca tive muitos luxos. Então, meus pais sempre venderam muito o sonho da CLT, da indústria farmacêutica, das indústrias, né? Então, da segurança da carteira assinada. Exatamente. Então, e eu sempre tive a vontade de empreender, só que sempre fui bastante desestimulado pelos meus pais, né? E aí eu tinha visto um vídeo na internet que até falava assim, cara, dos seus 20 aos 30, mais ou menos, aprende com o dinheiro dos outros, vai trabalhar para os outros, vê como uma empresa média funciona, como uma empresa grande funciona, e aí, quando você já estiver preparado, você vai e empreende. E eu coloquei isso para minha cabeça, eu falei, cara, eu vou então aprender com o dinheiro dos outros, e foi aí que eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Nessa área do marketing, né, foi assim, muito construtivo para mim. Só que olhando para trás hoje, eu vejo que eu já era um empreendedor, só que dentro do CLT, da empresa. E eu sei disso. Que área que você atuava? No marketing. Marketing. E era justamente por isso, eu trabalhei na Bayer muitos anos, eu tinha muita liberdade assim de criar campanhas, de fazer as coisas, então isso já era o empreendedorismo dentro da indústria, né? E aí quando deu o clique, como é que foi esse clique? Não, peraí, chega de carteira assinada, eu vou arriscar. Esse clique foi primeiro, eu fiz uma reserva de emergência, né? Nesse meio tempo eu casei, já estava planejando ter filhos. E aí nesse momento você se pega assim, ou eu vou ficar daqui para frente ou eu vou ficar para sempre na indústria, porque quanto mais você vai criando raízes, né, mais difícil é você largar tudo, ou eu vou começar a empreender agora que eu tô no meio do caminho. Então, o meu plano foi, eu vou fazer uma reserva de emergência, guardar um dinheiro suficiente para eu conseguir, né, segurar as contas de casa sem ganhar nada. E esse clique foi quando eu saí da Bayer, fui para uma outra indústria. Lá já era assim, eu percebia que na Bayer eu vivia num mundo de fantasia, assim, que era a cultura do lugar era muito legal. E quando eu fui para outra indústria, eu percebi que a cultura influencia muito, né, ali no ambiente, na sua felicidade de trabalhar. Então eu fui para essa outra indústria e lá eu não me senti muito feliz, não me senti tão solto quanto eu me sentia na Bayer. Falei, cara, agora eu não vou mais voltar para a Bayer, agora eu acho que é um sinal para eu começar a empreender. E aí eu comecei. E isso foi muito natural ou foi planejado, foi pensado fase a fase? Vocês voltaram àquele assunto do açaí? Quais foram esses momentos que você viveu antes de efetivar o negócio? Assim, foi pensado, não foi hiper pensado, porque se você pensar muito, você não faz. E hoje, assim, eu tinha zero noção financeira, né? Hoje, se eu fazendo um retrocesso, eu falo, cara, se eu tivesse a noção que eu tenho hoje financeira, eu nunca teria começado mesmo. Porque esse negócio de fluxo de caixa, de investimento, eu não tinha muita noção. Eu até brincava com o meu sócio, né? O nosso primeiro capital social foi R$15 mil de cada um, para a gente fazer a primeira produção. E a gente acreditava que ia produzir, ia vender tudo, aí ia pegar o dinheiro da venda, reinvestir e a gente ia ficar nesse ciclo, né? E deu-se ilusão, né? Porque é longe de ser dessa forma. Mas a gente sim, se planejou para fazer a fórmula, então a gente fez uma pesquisa de mercado. Essa época, cara, eu fiquei, sei lá, a minha casa ela vivia lotada de potes de açaí de todas as marcas possíveis e imagináveis. A minha esposa adorou porque ela gosta de açaí também. Então, importante isso. Então a gente comprava, provava, pô, gostei disso, gostei daquilo. Então a gente demorou aí uns 6 meses para de fato fundar a empresa e ter a fórmula do açaí. Então essa parte foi planejada.
Toda a parte de marketing, que é que eu gosto muito também, foi nesse processo, mas assim, foi dentro de um espaço de 6 meses que a gente começou a planejar e colocou a Hood no Você ainda no campo. empregado? Eu ainda empregado. Você conciliou ali o início Sim. do sonho com o momento, ainda você fez uma transição ali. Isso, exatamente. Eu percebi, a gente fez, né? Começou a vender naturalmente, né? Como todo pequeno empreendedor, vendia para família, amigos, e eu ainda trabalhando na CLT. Então a gente foi evoluindo, os amigos começaram a recomprar, foram contando para outros amigos, e aquele negócio que não dava tanto trabalho assim, começou a aumentar o trabalho. E depois aproximadamente de 1 ano que a gente já estava vendendo para esses amigos, aí abriu o iFood, o negócio começou a crescer, chegou esse momento que eu falei, cara, ou eu foco a minha energia 100% no negócio e me dedico para isso, ou eu desencano do Açaí Hood e continuo na indústria. Mas como eu já estava assim comprometido com isso, de empreender com 30 anos, 30 e poucos, aí eu entrei de cabeça mesmo. Agora, você falou que isso aconteceu no meio da pandemia? Exatamente. Como isso? Que coragem é essa de... A gente assim começou muito inocente, né? Então a gente não tinha essa... Para nós, o mercado de açaí que a gente queria focar era o varejo, então os mercados na pandemia continuavam abertos, e um outro canal de distribuição que a gente começou era o delivery, que no meio da pandemia ele teve um boom. Então pra gente assim, não foi uma coisa tão assustadora começar a empresa, foi assustador depois sair da CLT, né? Que aí no meio da pandemia, com toda a estabilidade que o mercado teve, a gente começou a ficar meio inseguro, mas deu tempo certo, assim, eu ainda continuei na CLT até... Foi meio que junto, assim, enquanto a pandemia estava acabando, eu estava terminando a minha trajetória na CLT e vindo para o Açaí Hood. Guilherme Santos, CEO, fundador da Açaí Hood, está conversando com a gente hoje, contando a história da Açaí Hood, e a gente vai continuar essa conversa no Gente que Faz daqui a pouquinho. O Gente que Faz hoje está contando a história de uma empresa chamada Açaí Hood. Já diz tudo no nome, né? Aquela delícia que vem do norte do país, e quem está com a gente aqui é o Guilherme Santos. Vamos contar esses segredos de ter uma empresa pequena, um produto alimentício. Em algum momento ali você sentiu que podia patinar, que podia não dar certo, Guilherme? Sim, com certeza. O açaí, por ser um produto muito popular hoje, existem dezenas de marcas. É muito abundante o número de marcas. Só que a gente fez uma aposta num produto de qualidade. E por que eu sei disso? Hoje a gente terceiriza a nossa produção, com uma fábrica que já está acostumada a fazer white label para outras marcas. E quando a gente fez o estudo da fórmula, a gente chegou no custo. E aí quando chegou no custo, apresentou para o fabricante, falou, olha, isso aqui é o nosso custo, o que você acha e tal. Ele falou, cara, o açaí tá uma delícia, só que com esse custo você não vai entrar no varejo. Você não vai conseguir ser competitivo dentro do varejo. Então eu recomendo você fazer um estudo da sua fórmula, tentar reduzir um pouco o volume de açaí, trocar a qualidade dos ingredientes, para você ficar mais competitivo, para você poder competir no mercado de açaí. E instintivamente foi aí que a gente descobriu que estava no caminho certo, porque a gente falou, cara, a nossa necessidade era justamente que não encontrava um açaí de qualidade no mercado, e com essa resposta dele a gente descobriu que era por causa disso, porque era um mercado muito competido e que o pessoal brigava muito por preço, né? Ele acabou virando um commodity, né? Então a gente falou, cara, assim como tem uma categoria premium de sorvetes, hoje a gente tem lá sorvete mais baratinho, que é naquele pote de feijão, né, que a gente brinca, e tem as marcas importadas hoje, que tem aquele freezer exclusivo lá que você vê cada vez mais nos mercados. E eu, como consumidor, eu falava assim, cara, a minha esposa, né, eu fiz a besteira de dar para ela uma vez um desses sorvetes importados e tal. O paladar, ele não volta atrás, então... Nunca mais ela quis o sorvete mais barato. Então eu acabei tendo que sempre comprar o mais caro e tal. Eu falei assim, cara, eu não gosto tanto de sorvete, eu prefiro açaí, mas nunca me deram a oportunidade de poder pagar mais caro no açaí. E foi aí que a gente falou, cara, vamos criar uma categoria premium de açaís, e é assim que a gente criou o Açaí Hood. E de fato, assim, quando a gente chegou no mercado para apresentar isso,
ele tinha um valor mais premium, era um pouco mais difícil convencer, só que a gente usou estratégia de experimentação. Então a gente investe ainda hoje muito em degustação, muito mesmo, assim, a maioria de todos os mercados que a gente entra hoje, a gente faz degustação para os clientes provarem, e é assim, tiro e queda, quando a pessoa coloca na boca que sente o produto, ela acaba optando por comprar, e aí é o que eu falei, o paladar ele não volta atrás, então a pessoa já não consegue mais comprar o açaí que ela usava antes, que ela comprava antes e acaba comprando açaí rude. Vocês trabalham ainda com as duas formas, quer dizer, vocês vendem no varejo e vocês vendem também por delivery, é isso? Isso. Agora, o que a gente fez? A gente aumentou, a gente está atacando todos os canais. Então a gente começou vendendo para amigos no delivery. Aí a gente conseguiu entrar no varejo, de fato. O primeiro cliente que a gente trouxe foi o Mambo, que acreditou na gente. Estamos em todas as lojas do Mambo, depois a gente foi evoluindo só em mercados premium. Então a gente saiu do Mambo, foi para o Varanda, Quitanda, hoje a gente está no Hortifruti Oba também, então a gente foi atacando todos esses mercados premiums. Só que aí no meio da pandemia também a gente viu a oportunidade de fazer uma loja física. Era o Mercado Municipal de Santo Amaro, que é próximo. Que estava em reforma. Exato, pegou fogo, estava em reforma. É um mercado municipal, eu falei assim, cara, o mercado municipal ele tá muito atrelado à qualidade das frutas, né? Você sempre, quando você quer comprar uma coisa diferente, de qualidade, você vai no mercado municipal porque você sabe que vai encontrar lá. E quando a gente viu a oportunidade de alugar uma loja lá, eu falei, cara, acho que seria legal para a marca estar associada ao mercado municipal. E no meio da pandemia que eles estavam comercializando, ainda estava muito barato. Então a gente falou, cara, vamos fazer uma loja física também. Apesar do nosso foco ser o varejo, a gente acreditava que a loja física seria uma boa forma de materializar a marca e ter também um laboratório de testes. Então, um showroom quase. Exatamente. Então, por exemplo, o Açaí Zero a gente lançou primeiro na loja, deixou os clientes provarem, quando a gente teve o feedback, aí a gente lançou no varejo. E também porque na loja, assim, eu gosto, por exemplo, de açaí com macadâmia. Não é muito comum você achar esse topping macadâmia, é mais fácil você achar leite condensado, leite em pó, enfim, todas essas outras marcas. E eu gosto de umas coisas mais tipo macadâmia, nozes. Aí eu falei, cara, eu quero fazer um lugar que eu e meu sócio gostava de comer mesmo, e aí a gente fez a loja física também do Açaí Rude. Vocês confiaram no gosto de vocês. Exatamente. Conta uma coisa para mim, você falou que algumas redes varejistas já estão comprando o produto de vocês. Como é que é negociar com uma rede enorme, um varejista importante, vocês sendo pequenos? Como é que é essa mesa de negociação? Assim, primeiro para conseguir me apoiar, né, nessa negociação, lembrando que eu não tenho experiência nenhuma em varejo alimentício, zero. Então, tudo que eu conhecia sobre o varejo, eu tinha ouvido falar de pessoas que, se você entrar em tal mercado, você vai quebrar porque é difícil. Então, tinha muito folclore em cima disso, né? E eu acabei achando um local que chama, uma rede, né, de pessoas que têm marca própria, que chama Locali. Essa Locali, ela junta, assim, vários empreendedores como nós, do varejo alimentar, e lá eles dão educação para essas pessoas, né? Funciona assim, você tem que fazer uma apresentação assado. E aí eu comecei a entender como eu tinha que chegar naquele comprador, né? Muitas vezes a gente acredita assim, o comprador vai querer espremer a minha margem e vai deixar eu com uma margem pequenininha. Mas na realidade, se vocês colocar no lugar do comprador, é assim, eu nunca vi esse cara, eu nunca vi esse produto, eu já vendo açaí, estou performando bem, ele quer que eu pegue parte do meu budget ali, do dinheiro que eu tenho para investir nessa categoria e faça uma aposta nele, como é que eu vou saber se vai dar certo ou não? Então, existe insegurança dos dois lados. E aí, nesse lugar, eu aprendi muito a me colocar no lugar do comprador, a entender qual é o papel, assim, o cara, ele tem também as metas dele. Então, se ele colocar o meu produto, investir no meu produto e ele não girar, ele vai ser cobrado pelo chefe dele. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a chegar no varejista de uma forma diferente. Eu falei, cara, já é um produto diferente, aí dava para ele provar, cara, produto maravilhoso, mas e aí? Eu falei, não, eu vou te ajudar, eu vou fazer a degustação, vai ter sempre um promotor aqui para organizar a vitrine. Como é que você testa o teu produto até hoje? Você vai, compra sem se identificar, ou você pergunta para as pessoas que estão ali comprando, fica de olho, como é que você faz isso? Assim, eu virei
um louco dos mercados, né? Eu entro em todos os mercados que a gente está hoje, chego lá como se não fosse ninguém. A primeira coisa que eu vejo é se a temperatura está correta, porque isso é um desafio, cara. Assim, ó, todo mercado sempre tem alguma coisa com freezer, às vezes congela. Então, assim, eu sempre vou lá, vejo se o açaí tá durinho, se ele tá no padrão e tal. E muitas vezes eu compro, ou às vezes eu peço pelo delivery também para chegar em casa. Então, os canais, por exemplo, o Mambo tem o delivery. Eu peço em casa para entregar o meu produto por delivery e eu vejo como chega a consistência, como é a experiência. Eu faço isso em vários lugares, só na minha loja que eu não consigo fazer isso porque não tem como, né? Mas eu sempre gosto de testar e eu testo muito também a concorrência. Assim, sexta-feira passada eu e meu sócio a gente foi conhecer essa parte de franquias, né? De açaí. Cara, a gente passou a sexta-feira inteira tomando açaí de mais de 7 marcas. Assim, eu não comi nada, eu só comi açaí esse dia. E a ideia aí é partir para franquia? Então, a história do açaí é assim, a gente começou com dinheiro, aí o dinheiro acabou, a gente teve que fazer uma captação. Essa captação, a gente achava que ela ia durar um tempo, mas ela não durou tanto. A gente fez a loja, fez uma nova embalagem mais profissional e o dinheiro acabou. E aí, a gente foi convidado para participar daquele programa do Shark Tank. Nesse programa a gente viu assim, cara, é uma mídia impressionante, é muito legal, só que a gente também estava precisando de dinheiro. A gente falou, cara, é perfeito, é para ser isso aqui mesmo. O pessoal da produção chamou a gente participou, né, do programa e a gente foi lá, né, todo orgulhoso para falar do varejo, toda a história que a gente tem feito, porque de fato, assim, eu contando aqui que a gente já entrou em todos esses clientes, parece que é fácil, mas é uma coisa que quem conhece o mercado de varejo fala, cara, como é que você já entrou nesses clientes com praticamente 1 ano de existência dentro do varejo? Então, e foi tudo acontecendo muito certo. Mas quando a gente chegou no Shark Tank, na verdade a cabeça deles foi assim, não, legal, o varejo é legal, mas tem os seus desafios de margem, mas você tem uma loja, não tem? Eu falei, tenho. Quantos metros tem essa loja? Tem tanto. Como é que você faz? Qual é o faturamento? Aí no final, a gente acabou recebendo uma proposta do Apolinário para franquear a nossa loja. Então, esse mesmo conceito do açaí raiz, o açaí de qualidade que não existe mais, né, no mercado do varejo, a gente quer trazer também para o mercado de franquias, que hoje eu vejo que no food service, que é quando você vai na esquina ali tomar um açaí, muitas vezes não é o açaí que é a estrela, são os toppings. Então eles vendem muito assim, você pode colocar até 7 toppings, topping isso, topping aquilo. Eu falei, cara, não é o topping, é o açaí. Açaí que... Então a gente já faz isso na nossa loja, mas está agora estudando um meio de conseguir multiplicar isso também para apostar nesse mercado de franquias. Com uma empresa como essa, o que vocês esperam? O que vocês olham para frente? Exportação, alguma coisa assim? Ou fica muito difícil por causa da perenidade desse produto? Assim, a exportação do açaí ela é mais fácil do que o mercado interno. A gente vê assim, principalmente eu pego muito da experiência desse envasador nosso. Ele mesmo tem uma marca de açaí que ele não vende no mercado interno, ele só exporta. Porque lá fora o açaí, aqui ele é muito bem visto, mas lá fora ele é ainda mais porque é uma coisa mais exótica ainda. Então é um negócio da superfruta, é um negócio do antioxidante. Então tem muitas marcas que não existem aqui no Brasil e exportam para fora, principalmente no Emirados Árabes, lá eles gostam bastante. Nos Estados Unidos também já está bem forte. Na Europa mais ou menos e agora na China também tem um mercado gigantesco. Para ser bem sincero, a gente tem zero expertise em exportação e a gente não tem braço, porque assim, até hoje é meio que eu, meu sócio, 2 vendedores e o pessoal da loja. Então a gente está muito enxuto ainda. Mas com certeza é um mercado interessante. Mas o negócio, vocês já conseguiram deixar ele no azul? Tá empatando. Cara, na verdade assim, esse mês foi o primeiro mês que ficou positivo, mas até hoje... Parabéns. Obrigado. Mas até hoje eu não tirei pro Labore, então assim, é um positivo roubado porque a gente não está se remunerando ainda, então... Mas essa é uma dica, uma mensagem importante para quem nos assiste. Quer dizer, não é assim abrir o negócio e no dia seguinte botar o dinheiro no bolso. Exatamente, exatamente. Assim, eu, desde que saí da indústria, mal peguei Prolabore, não consegui pegar Prolabore. E detalhe, que é o mais engraçado, sabe a reserva de emergência que eu falei para você que fiz? Foi toda.
Cara, ela foi assim, no primeiro investimento que eu precisei, por exemplo, finalizar a loja, já foi essa reserva de emergência. E aí eu tive que ir para a segunda reserva de emergência, que era uma coisa que era um dinheiro que eu deixei ali, ó, vou esquecer que eu tenho esse dinheiro parado. E ainda bem que eu tinha ali, porque essa virou minha reserva de verdade. Mas até hoje a gente não conseguiu se remunerar e estamos reinvestindo na empresa, né? Mas esse mês foi um mês que a gente ficou positivo. Parabéns, parabéns. Guilherme Santos, CEO e fundador da Açaí Rude, contou a história da empresa pra gente hoje aqui no Gente que Faz. Obrigado, viu? Obrigado, Sabino. O Gente que Faz volta na próxima semana. Até lá.